Olá, meus queridos, vamos para a aula 2 da semana. E nessa aula 2 eu quero fazer duas questões um pouco diferentes do que a gente estava fazendo, porque as questões que a gente estava fazendo praticamente a gente estava pegando os valores e substituindo na fórmula. Nesta aula nós vamos fazer duas questões um pouquinho diferentes. Tá? Então a primeira é a questão da FUNESP, caiu na FUNESP São Paulo, diz assim: uma quitanda vende fatias de melancias embaladas em plástico transparente. Uma melancia com forma esférica de raio R foi cortada em 12 fatias iguais, e cada fatia tem a forma da cunha esférica como representado na figura. Então tem a figura da melancia, e ela foi cortada em 12 partes iguais, e aí eu peguei a figura é de uma das partes, das 12 possíveis. E aí ele quer saber qual é a área dessa casca, né? Ou seja, quer saber o fuso esférico. E a letra B ele quer saber quantos centímetros quadrados de plástico foram necessários para embalar cada fatia, sem nenhuma perca e sem sobrepor camadas de plástico. Ou seja, a área da superfície total da fatia. Ou seja, na letra A ele quer saber qual é a área do fuso e a letra B ele quer saber qual é a área da cunha. Então, você pode dizer: professor, mas para mim calcular a área do fuso e a área da cunha, o senhor disse que eu preciso de duas coisas. Primeira coisa é o raio, segunda coisa é o ângulo. Bom, o raio, ele quer que você calcule essas medidas em função do raio R, Rzão, né? Então, Rzão vai ser o raio, né? E o ângulo ele não está especificado na figura, mas dá para a gente encontrar o ângulo, como a gente vai ver no próximo slide. Então vamos lá, a letra A ele quer saber qual é a área do fuso esférico. Então, calculando a área do fuso esférico, nós temos o seguinte: o raio vai ser Rzão. Quem vai ser o ângulo? Observe que a esfera todinha ela faz uma circunferência. E a circunferência corresponde a quantos graus? 360. E aí ele diz que vai cortar a melancia em 12 partes. Então, cada cunha esférica vai ter o quê? 360 dividido para 12. 360 dividido para 12 dá 30. Esse é o ângulo procurado. Bom, agora de posse do raio, que é Rzão, de posse do ângulo, que é 30 graus, agora a gente pode calcular tanto o fuso esférico, como a área do fuso esférico, como a área da cunha. Ok? Então vamos lá. Primeiro, na letra L, que é a área do fuso. Como está em graus, nós vamos usar a seguinte fórmula. A área do fuso é πr² alfa sobre 90. Então, onde tiver Rzinho, eu vou colocar Rzão, porque ele quer em função de Rzão. E onde tiver alfa, eu vou colocar 30. Então, a área do fuso vai ser π Rzão ao quadrado vezes 30 sobre 90. Então, como é multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Vai ser 30 π Rzão ao quadrado sobre 90. E aí, simplificando por 30, 30 π Rzão ao quadrado, vai sobrar π Rzão ao quadrado sobre 90 dividido para 30 vai dar 3. Bom, essa é a área do fuso, π Rzão ao quadrado sobre 3. Porque tanto a área do fuso como a área da cunha vai ficar em função do raio. E aí a letra B, ele quer saber quantos centímetros quadrados de plástico foram necessários para embalar cada fatia sem nenhuma perda e sem sobrepor as camadas de plástico, ou seja, só uma camada, não vai ter duas. Né? Ou seja, a área total da fatia. Se é a área total, é a área da cunha. E aí você deve lembrar que para mim calcular a área da cunha, eu preciso da área do fuso esférico e a área do círculo. Né? Porque de um lado vai ficar um semicírculo, do outro lado vai ficar um semicírculo, a parte vermelha. E aí quando eu juntar os dois semicírculos vai formar um círculo. Bom,
Então é a área da cunha, a área do círculo e soma as duas. A área da cunha, a área do fuso, eu não vou precisar calcular, por quê? Porque eu já calculei no item A. Então a área do fuso vai ser quem? πr ao quadrado sobre 3. Essa é a área do fuso. Agora eu preciso encontrar a área do círculo. E aí a área do círculo eu só preciso do raio, né? Então a área do círculo é πr ao quadrado, e aí o raio ele quer que a gente coloque em função de r, então vai ser πr ao quadrado centímetros quadrados. Essa é a área do círculo. Quem é a área da cunha, que é exatamente o que ele pede? A área da cunha vai ser a área do fuso mais a área do círculo. Então a área da cunha vai ser, quem é a área do fuso? A gente encontrou no slide anterior, né, que é πr ao quadrado sobre 3, mais a área do círculo, πr ao quadrado. Vou tirar o MMC só na parte direita da igualdade. Então, o MMC é 3. Então, a área da cunha vai ser 3. O MMC é 3. 3 dividido para 3 vai dar 1. 1 vezes πr ao quadrado vai ser πr ao quadrado. Mais 3 dividido para 1 vai dar 3. 3 vezes πr ao quadrado vai ser 3πr ao quadrado. E aí, em cima, eu posso somar πr mais 3πr, que vai ser 4πr sobre 3 centímetros quadrados. Então, essa é a área da cunha. E aí você pode fazer uma pergunta: professor, quando a gente tira o MMC, a gente não cancela? Sim e não. Quando é que eu cancelo? Quando eu tiro o MMC dos dois lados da igualdade. Então, quando eu tiro o MMC no primeiro membro e no segundo, aí eu cancelo. Quando eu tirar o MMC somente de um lado da igualdade, eu não cancelo, ok? Então, como eu tirei o MMC só do lado direito da igualdade, eu não cancelo o MMC. Então, a área da cunha vai ser 4πr ao quadrado sobre 3. Se você quisesse cancelar o MMC, então você tinha que tirar dos dois lados da igualdade. Bom, com isso nós finalizamos a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Mais interessante ainda. Ele diz assim: um fuso de 60 graus de uma esfera equivale a um fuso de 30 graus de outra esfera. Então eu tenho uma esfera, e aí quando eu corto a fatia de 60 graus, ela é exatamente a outra esfera cortado uma fatia de 30 graus. Ou seja, a área da primeira é equivalente à área da segunda. E aí muda os ângulos, porque uma esfera é maior que a outra. E aí ele diz o seguinte: determine a medida dos raios dessas esferas, sabendo que elas somam 24 graus, ou seja, 24 centímetros. Ou seja, quando eu somar o raio da primeira esfera mais o raio da segunda esfera, vai ser exatamente 24 centímetros. Então vamos para a resolução. Ela é bem interessante essa questão. Então seja o seguinte: eu vou chamar área 1, a área do fuso do primeiro raio com ângulo de 60 graus. Ou seja, a minha primeira esfera tem raio 1 e 60 graus. E vou chamar de área 1. A área 2 vai ser o segundo fuso, que eu vou chamar o raio de R2 e o ângulo de 60. Bom, aí eu vou calcular. Agora eu vou calcular a área 1 e a área 2. Né? Daí segue que em graus, todas as duas. Então é o fuso, a área do fuso em graus. Então vai ser, a área do fuso vai ser quem? Πr ao quadrado vezes o ângulo sobre 90. Então a área do fuso vai ser quem? Π vezes o raio R1 ao quadrado vezes o ângulo 60 sobre 90. Como é a multiplicação em cima, eu vou só ajeitar 60π R1 ao quadrado. Agora simplificando por 30, 60π R1 ao quadrado por 30 vai ser 2π R1 ao quadrado sobre 90 dividido para 30 vai dar 3. Essa é a área do primeiro fuso. A área do segundo fuso vai ser π, agora o R vai ser R2 ao quadrado e o ângulo vai ser 30. Então vai ficar quem? A área 2 vai ser π
R2 ao quadrado vezes 30 sobre 90. Vou só organizar 30 πr2 ao quadrado sobre 90, simplificando por 30. Então, 30 πr2 ao quadrado dividido para 30 vai ser πr2 ao quadrado, sobre 90 dividido para 30 vai dar 3. Então, essa é a área 2. Bom, aí pelo enunciado nós temos que os fusos são equivalentes, ou seja, as áreas dos fusos são equivalentes. Isso quer dizer o quê? Que a área 1 é igual à área 2, ou área 2 é igual à área 1, né? Como é uma igualdade, eu posso tanto colocar área 1 igual à área 2, como área 2 igual à área 1. E aí eu vou só substituir pelos valores que eu encontrei. Então, quem que eu encontrei para a área 2? πr2 ao quadrado sobre 3, igual a quem que eu encontrei para a área 1? 2πr1 ao quadrado. Observe que os denominadores são iguais. Então, quando os denominadores são iguais, eu posso cancelar. É como se eu estivesse tirando o MMC. Então, cancela os denominadores. Sobra πr2 ao quadrado igual a 2πr1 ao quadrado. Agora, observe que eu vou isolar o R2. Quando eu passar o π para lá, ele vai passar o quê? Dividindo. Aí eu posso cancelar π com π. Então, vai sobrar quem? R2 ao quadrado igual a 2R1 ao quadrado. Bom, eu vou isolar o R2, então eu vou passar o expoente como raiz. Então, vai ser R2 é igual a raiz de quem? De 2R1 ao quadrado. Então, raiz de 2 é 2. R1 ao quadrado vai ser R1. Cancela o expoente com o índice, né? Sobra só R1. Então, R2 vai ser R2 vai ser igual a raiz de 2 vezes R1. Agora, a gente precisa encontrar quem é R2 e quem é R1, que a gente ainda não encontrou. Bom, pelo enunciado, nós temos o seguinte, que quando eu somar R2 mais R1 vai ser igual a 24. R2 mais R1 igual a 24. E aí eu vou substituir. No slide anterior, quanto que eu achei para R2? Raiz de 2 R1. Então vai ficar raiz de 2 R1 mais R1 igual a 24. Bom, aí no primeiro membro eu posso colocar fator comum em evidência. Quem é o fator comum? Quem está nos dois termos ao mesmo tempo? R1. Então vai ser, colocando R1 em evidência, então raiz de 2 R1 dividido para R1 sobra raiz de 2. E R1 dividido para R1 vai dar 1 igual a 24. Como eu quero R1, eu isolo R1, então R1 vai ser 24 dividido por raiz de 2 mais 1. Tá? Vou multiplicando, ele vai passar dividindo. Bom, como tem raiz no denominador, eu vou racionalizar. Então, como é que eu racionalizo? Multiplico por o que está no denominador com sinal contrário. Então, o que está no denominador é raiz de 2 mais 1, então eu vou multiplicar por raiz de 2 menos 1. Como eu multiplico embaixo, eu vou ter que multiplicar em cima. Então, vai ser 24 vezes raiz de 2 menos 1. Embaixo fica raiz de 2 mais 1, raiz de 2 menos 1. Então, em cima eu vou só repetir. Embaixo vai ser quem? É o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ser em cima repetir. E aí, embaixo fica quem? O quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? Raiz de 2. Quem é raiz de 2 ao quadrado? 2 menos 1 ao quadrado. O segundo ao quadrado, que é 1. Então, 2 menos 1 é 1. Como embaixo o denominador é 1, o resultado é o número de cima, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, R1 vai ser 24 raiz de 2 menos 1. Encontrei o primeiro raio, agora eu preciso encontrar o segundo raio. Bom, para me encontrar o segundo raio, eu já sei que R2 é igual a raiz de 2 vezes R1. Então, substituindo o valor de R1 que eu encontrei, então o raio 2 vai ser raiz de 2 vezes 24, 24 raiz de 2 menos 1. Então, eu vou só organizar. Raiz de 2 vezes 24 vai ser 24 raiz de 2 vezes raiz de 2 menos 1. E aí eu vou só multiplicar, eu vou deixar o 24, vou multiplicar a raiz.
Então vai ser, baixei o 24, então vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser raiz de 4, que é 2. Mais com menos, fica menos. Raiz de 2 vezes 1 vai ser raiz de 2. Então, raio 2 vai ser 24 vezes, parênteses, 2 menos raiz de 2. Então, quem são os raios? Portanto, os raios, o primeiro raio é quem? 24 vezes raiz de 2 menos 1. E o segundo raio vai ser 24 vezes 2 menos raiz de 2. Se você somar, multiplicar os dois valores e somar, vai dar exatamente 24, que é como a questão queria. Bom, com isso nós finalizamos as aulas dessa semana. Espero que vocês saiam bem nos exercícios. Tchau, fui e até a próxima semana.